Olá pessoal, falando aqui de dilatação dos líquidos. A dilatação térmica dos líquidos ocorre quando eles são aquecidos. Isso depende do ganho de energia cinética das moléculas que compõem esse líquido. Então, elas ocupam um espaço maior, eles se dilatam. A figura mostra aquecendo a água e ela tende a se expandir e sair aqui no caso pelo ladrão. Cada água depende aí do seu coeficiente de dilatação volumétrica para se expandir. Basicamente, a fórmula é a mesma da dilatação volumétrica. ΔV igual a VO vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Se eu quiser achar o volume final, nós podemos usar essa fórmula aqui embaixo, certo? Volume final igual ao volume inicial vezes a parênteses 1 mais coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. Então, isso tem várias aplicações. Por exemplo, a escala de um termômetro líquido funciona à base da dilatação térmica de um líquido, no caso, esse líquido vermelho aí, que é um mercúrio em forma líquida. Bom, mercúrio vermelho. Agora, é o seguinte, detalhe é o seguinte, e se o frasco também se dilatar? Então, aí temos o que a gente chama de dilatação aparente. Então, a gente tem que considerar que existe uma dilatação do frasco também, do recipiente. A figura mostra aí, ó, que o líquido que está caindo, ele também está sendo influenciado, extravasando, ele está sendo influenciado também pela dilatação do frasco, do recipiente. Então você vai ter que colocar um AP aqui como indicação de que AP, ó, variação, dilatação aparente, vai ser VO mais o coeficiente aparente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Isso vai impactar no seguinte, você vai ter uma variação real que vai ser aparente mais a do frasco, do recipiente. Então, uma estrutura de soma. E a real, em termos de coeficiente, vai ser a soma também dos coeficientes aparentes e do frasco. O problema que a gente trouxe para vocês aqui, a gente vai ter que usar esse conceito. Vamos ter que fazer em duas partes. Então, você tem aqui um frasco, 10 litros, está cheio de glicerina, 10 graus. Vamos aqui marcar, né? 10 litros, 10 graus, passou para 90, então variou 80, tinha 0,352 litros e tem esse problema de transbordar, né? Essa parte que se transbordou, foi essa quantidade. Sabendo que o coeficiente de dilatação é esse, e o coeficiente de dilatação do frasco é? Então a gente quer encontrar relativo ao frasco, ao recipiente. Aqui estão as unidades. A gente faz em duas partes. Ó. A primeira parte é achar a dilatação do frasco. Qual é essa dilatação do frasco? Então você vai fazer o seguinte, vamos achar logo a dilatação ocorrida aí, certo? Então a gente vai trabalhar com essa dilatação aqui. Olha a fórmula volumétrica, você tinha 10, né? Usou a glicerina, né? 5 vezes 10 a menos 4, variou 80 graus, certo? Isso significa que você tem multiplicando tudo aqui, uma variação de 0,400 litros, quando multiplica tudo. Então, essa é a variação, certo? Isso é a variação do volume. Então, a gente vai pegar e vai agora achar a do frasco apenas, certo? Eu sei que a variação do volume real é a variação aparente, que é essa que a gente calculou, mais a do frasco, certo? Variação do frasco. Essa que nós calculamos foi aparente. Então, agora, qual é a do frasco? Vai ser a real menos a aparente. VAP. Então, a gente viu aí que a real foi 0,400
0,400 e a aparente, essa que caiu aqui, ó. Essa é a aparente. 0,352. Então aqui nós achamos que a variação foi 0,048 litros. Então essa que eu falei que era aparente, perdão, aqui é real, tá? Essa primeira aqui, ó. Então nós temos a real. Então essa diferença me deu aqui é do frasco. Essa foi do frasco. Então com ela eu consigo encontrar quem? O coeficiente. Vamos passar para outra tela. Então a gente vai vir aqui, ó, a parte 2 é o cálculo de quem? Do coeficiente linear. Para isso a gente tem que achar o coeficiente, o lambda aqui, ó, do frasco. Então vamos usar a fórmula, né? Ó, variação do volume do frasco é o inicial vezes o coeficiente volumétrico, pronto. O do frasco a gente viu na tela anterior, que deu 0,048, que é a diferença do real com o aparente. O volume inicial continua 10. O coeficiente a gente não conhece. E a variação foi 80. Então aqui a gente consegue achar que o coeficiente vai ser 0,048 sobre 800. Fazendo a multiplicação, que deu 0,00006 graus recíprocos. Só que aqui é o volumétrico, ele pede um problema, ó, para a gente fazer um esforço aqui para achar o linear. E o linear nada mais é que um terço do volumétrico, certo? O linear é 1/3 vezes o volumétrico. Então, 0,00006 sobre 3. Então, aqui deu 0,00002. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 10 a menos 5 graus recíprocos. Faltou menos aqui, tá bom? Coloquei letra B, né, pessoal? É isso. Mas antes, é bom falar da dilatação anormal da água, né? Anômala, que é exatamente entre 4 e 0 graus. Por isso que se forma aquela camada de gelo sobre os lagos. Então, essa camada de gelo, né, ocorre porque de 0 a 4 graus, a dilatação é interessantíssimo, né? O volume passa a aumentar à medida que a temperatura cai. Né? Quando a água está resfriada, sua temperatura e seu volume caem, até que a temperatura atinja 4 graus. Depois desse ponto, a dilatação da água passa a ser anômala, de anormal, de modo que o seu volume passa a aumentar à medida que a temperatura cai. Então ela fica mais leve. Então é o que acontece que forma o gelo flutuar, porque a densidade dele é menor. Ele está na faixa ali de 0 a 4 graus. Então essa dilatação permite que a superfície dos rios congele primeiro, uma vez que a água a 0 graus é menos densa que a água a 4 graus. Interessante. Fazendo que ela flutue devido a forças de empuxo, por exemplo. Além disso, o empuxo garante que a água no fundo dos rios permaneça a 4 graus, de modo que o fundo do rio não congele. Tudo isso é muito característico da água. Os outros líquidos não têm esse comportamento, que é um comportamento fantástico que a natureza nos... Olá, tudo bom, pessoal? Vendo aqui um experimento de dilatação dos líquidos aqui da Evenly, no canal aqui, que ela disponibilizou para a gente. Experimento bem simples, mas bem legal. Então ela tem aqui a lista de materiais e ela tem dispositivo com água quente e água fria. E ela vai montar aqui uma garrafinha com um líquido que ela coloca um corante para ficar mais observável, né? E introduz aqui um tubo onde essa água vai subir e descer. Pronto, vai submeter essa água, né? Sim, também é uma indicação aqui do nível. Vai submeter
esse tubinho pode ser até uma tubo de caneta, né? E aí ela vai submeter a água quente. Vamos ver o resultado? Há uma dilatação rápida, observem aqui a dilatação do tubo azul. E depois, na sequência, né, ela coloca na água fria. Há uma contração. Então, experiência bem legal. Fica aí na descrição o link desse vídeo. Até mais, até a próxima.